Vou contar um pouco da minha pesquisa que eu fiz com as mulheres do meu povo Icolém, sobre trabalho de parto, saúde da mulher, né, e na minha língua se chama Akamené. Eh, eu fiz essa pesquisa com as mulheres sobre qual era a importância, como era o parto antigamente, se existia a parteira. Aí foi onde eu acolhi muitas informações importantes do parto humanizado de antigamente, como as mulheres gavião, eh, tinha parto, como era parto antigamente, como era feito o parto, quais os cuidados que uma mulher tinha depois do parto, a importância do parto na minha comunidade. E onde a gente, com essa pesquisa, eu aprendi muita coisa, como é o parto. E quem faz o parto? Quem acompanha o parto? E qual a importância da pessoa que fez o parto de uma mulher, que se chama humano, para nossas crianças? Essa humano é uma peça muito importante para os nossos filhos que nascem na aldeia. Ela faz parte da família, ela é a segunda mãe para o nosso filho. E onde muitas mulheres reclamaram que hoje, depois que a saúde indígena foi passada pela CESAI, para a CESAI, muitas está tendo filho no hospital, e onde nenhuma parteira tem acompanhado, onde falta dessa peça importante para os nossos filhos, porque ninguém sabe quem fez parto, quem pegou, quem limpou, quem cortou o umbigo, quem pegou no colo para limpar. Essa pessoa que faz esse papel é humano para uma criança. Aí a criança já sabe daquela pessoa que é humana, aquela mulher que ajudou no parto, que pegou, que cortou o umbigo, que deu banho. Essa peça é importante para nós. E isso a gente está se perdendo. Com isso, as crianças estão perdendo o humano, porque as crianças estão nascendo no hospital, sem a parteira indígena, sem a avó, sem a mãe de uma gestante participando do parto. E muitos relataram para nós que durante esse parto no hospital, e muitas delas não gostam de ter filho no hospital, porque os médicos maltratam, briga com elas, porque elas são tímidas, elas não falam português, o parto delas não é deitar numa maca, é de cócoras que Gavião e Colém faz o parto, que nasce rápido, nasce sem problema, sem dor, sem sofrimento. Então, isso é a grande reclamação das nossas mulheres aqui do Icolém, que muitas vai para o hospital para ter neném e elas procuram esconder aquele momento de ter filho. Vai pros, nem chama o médico, não fala, não faz escândalo, não sente dor. É, sente dor, mas esconde aquela dor e vai para o banheiro para ter neném, só, sozinha. Por quê? Porque elas não têm costume de ter filho em cima de uma maca, mas sim de cócoras. E a parteira ajudando ela no parto. Qual é o medo delas? Porque muitas são criticadas, que os médicos, as enfermeiras brigam com elas na hora que, que eles chamam, pedem para elas abrir a perna, elas têm vergonha de abrir, têm vergonha de ter filho naquela posição. Então muitas são xingadas, maltratadas no hospital por causa desse comportamento, porque não é porque elas não querem, porque elas não têm costume de ter filho naquela posição. É por isso que eles preferem mais fazer o parto, ter o parto na aldeia, com a ajuda das mães, das avós, parteiras,
que a parteira para nós ainda existe, é uma peça muito importante, são as pessoas que ainda estão aí, né, para fazer o parto. Existe também, pré-natal indígena, né, as medicinas tradicionais que a gente usa, chá de erva, que é dado pela parteira, pelas mães, avós, e isso a gente não está perdendo, porque desde que os médicos, o pessoal, a equipe da saúde, consegue detectar que uma mulher tem problema de gravidez, já leva desde cedo para ficar na casa, aí passa uns tempo. Aí, em vez de fazer esse pré-natal tradicional com a erva, a pessoa fica lá na cidade muito tempo. Então, com isso, a gente está perdendo, eh, essas partes muito importantes na nossa vida, para a gestante, né. E outra coisa, aqui na aldeia, quando a gente tem filho, eh, depois do parto, a gente tem todos os cuidados, tem os processos, né, que a mulher não pode tomar um banho no rio, certas alimentação ela não pode comer, que o marido certas atividades o marido da pessoa não pode fazer, caçar principalmente. Tem todo tipo de uma dieta que tem que seguir para o bem da saúde da bebê. O que eu espero da equipe da saúde da CESAI, do equipe do hospital, que respeite a nossa cultura, nossa tradição, a maneira dos Icolém ter os seus bebês, que que a parteira seja valorizada, respeitada pela equipe da CESAI, porque existe a parteira no Icolém, que são quem era mais velhas, alguns já faleceram, mas tem a Lúcia, tem a Francisca, a Eli, Rosa, Lúcia, Joana, Hilda, Betinha, Maria Bethânia, Creuza, eh, Esté, Olinda, a Ivani, tem até as meninas mais novas aí fazendo papel da parteira, que vai aprendendo, né. Então essas pessoas têm que ser valorizadas e respeitadas pelos profissionais dentro do hospital, dentro da CESAI. Por quê? Porque como respeitada, ela tem que procurar elas. Se está levando uma gestante para o hospital, procura uma parceira para acompanhar, para ela fazer esse momento da parteira, momento cultural, na hora do nascimento de uma criança no hospital. Isso precisa muito. Nós esperamos isso, que esperamos também que que as nossas parentes tenham o parto humanizado no hospital. Como? Esperar o momento natural de bebê nascer, não forçar o parto, não fazer as cortes nas mulheres. Isso é um sofrimento. Então, precisa ter um parto humanizado. Esperar o momento certo, o momento natural de bebê nascer e respeitar a posição de uma indígena ter seu bebê. Não forçar ela a deitar na maca e brigar com ela. Isso não, nós não queremos. Tem que ser mudado e tem que ser respeitado. E uma das coisas que eu quero falar aqui também é sobre ao acompanhante. Quando a mulher sai da aldeia para ter seu filho no hospital, muitas das vezes é negado a, a duas pessoas irem acompanhar, como o marido e a parteira. Isso tem que ser respeitado. Se o marido vai, é para acompanhar. E um profissional indígena como partela, ela tem direito de ir junto com a gestante para auxiliar, para participar do momento do nascimento de uma criança. Às vezes ela pode até levar uma planta que pode usar durante o parto, e isso tem que ser respeitado e reconhecido e valorizado esse nossa planta tradicional.
E outra coisa que a gente vem que eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados depois do nascimento, né. Eh, Quando a gente está com filho pequeno, a gente tem todo o cuidado, é uma a gente para a gente sair com uma criança, para ir para outro lugar, ou para o mato, ou passear por algum lugar, a gente faz o ritual, ou acende, o foguinho, o semente do urucum, para espantar os bichos, os seres do mato que faz mal para a criança, né. Criança pequeno, ele é muito sensível, e os espírito mal, ele fica de olho. Então por isso que a gente, quando está com o filho pequeno, a gente faz esse ritual. Sempre tem que estar com semente de urucum sequinho para acender, fazer o foguinho, e alguém vai na frente de uma criança com esse foguinho espantando alguma coisa ruim que faz mal para a criança, o espírito da criança. E não é só no parto, depois do parto, que a gente tem essa dieta. Depois da criança que nasce, tem uma vida que é uma vida que uma mãe, a família, os pais têm todo o cuidado para que a criança nasce. Durante a gestação tem todo aquele processo da dieta, da erva, todos os cuidados. Depois que nasce tem mais cuidado, e assim vai levando a vida até a criança ficar adulta, para ela crescer com a vida saudável, ter uma vida ativa, para ela não ser aquela criança que está sempre tendo problema de saúde. Então tem todos os processos, uma vida para seguir, com todo cuidado com a dieta, da alimentação, do chá que faz bem, tipo, medicina tradicional que nós temos como vitamina, tudo essa medicina, vai ter que dar dando banho na criança, dando para ela tomar, para ela crescer saudável. É assim que a gente tem que, e essa parte, a equipe da saúde deve respeitar e valorizar e incentivar essas mães. E precisa fazer essa palestra nas aldeias, tá incentivando, para valorizar. Se não faz essa palestra, se não incentiva fazer esse papel, acredito que vai se perdendo, né, porque não é só remédio da farmácia, vitamina da farmácia que vai resolver. Precisa estar também incentivando a minha comunidade, estou falando da minha comunidade, tá mais valorizando a tua medicina tradicional e os alimentos que faz bem para a saúde de uma criança, do adolescente, para ter uma vida saudável. E também, falar um pouco sobre o nascimento de antigamente, da época das minhas avós, né, da minha mãe. A minha mãe, ela nasceu no mato, né, porque o meu povo era nômades, aí eles andavam muito, não paravam no lugar, se mudava muito de lugar para o outro, muito distante de uma aldeia para o outro, né, procurando terra fértil e novo lugar para se viver, onde tinha muita caça, né. Aí com isso, nesse período das caminhadas longas, os parentes ia tendo filhos, sem ter nenhum problema, né. E antigamente não tinha pré-natal, não tinha acompanhamento médico, acompanhamento das equipes de saúde, enfermeira, mas se elas tinham tudo aquele processo de cuidados, como, quando a gente é adolescente, criança, não pode se alimentar deitado, sentado, ou você deitado com a cabeça baixa ali comendo. Então toda essa regra a gente respeitava, né, aí então, muitas coisas que não podia fazer, não podia praticar, então os partos não tinha muitos problemas, não tinha complicação no parto. Então,
os partos era normal, não tem os casos, assim, de complicação que temos hoje, né, que uma gravidez com complicação não pode ter o parto normal, tem que ser feito cesárea, né. Então hoje em dia tem muitos casos, mas antigamente não tinha, então era os partos normal, e não tinha essa regra de tudo que temos hoje, né. Então tiveram minha mãe teve 8 filhos, tudo parto normal, nenhum filho ela fez pré-natal, não teve no hospital, tudo em casa. Só ela e meu pai. E na hora que a criança nascia, aí ela autorizava o meu pai chamar a minha tia Rosa para vir pegar a criança, cortar o umbigo, limpá-lo, dar banho. E assim era a parte da minha mãe. Todos nós nascemos na aldeia com esse parto natural. E não tivemos pré-natal. Minha mãe nunca fez pré-natal, acompanhamento médico de nenhum filho. Então, por isso que a minha tia Rosa, ela é nosso humano, é a própria tia, que é irmã do meu pai, que é nosso humano. Falar também sobre a importância de um indígena profissional na saúde, para ter esse acolhimento e o atendimento humanizado, que respeita a nossa cultura, que entende a nossa o nosso modo de ser indígena. Precisamos muito de profissionais indígenas, porque a a gente lidar mais a saúde, a equipe lidar mais com as mulheres, então precisamos muito de uma parente indígena, porque até hoje a gente vê que nós, as parentes indígenas, acredito que passa desde seu currículo e muitas das vezes não são chamados. Isso eu digo porque muitos já veio e falaram isso para nós: "Ó, mandei, meu currículo, eu não fui chamada e não foi justificado por que que eu não fui chamada". Nós precisamos de indígena na saúde indígena, porque a saúde indígena trabalha com as mulheres indígenas. Então elas que têm que ser ouvidas, elas têm que ser escutada e respeitada. Então, quero deixar essa mensagem para as pessoas que são responsáveis pela saúde indígena, que dê oportunidade para nossos parentes, porque nós precisamos deles e delas para tocar nossa vida e a nossa saúde. Uhum.